Oi, meus amores, vamos começar mais uma gravação aí. Nós paramos no capítulo 9 de Ezequiel. Hoje eu tô outside e acabou de chover, tá fresquinho, tá gostoso aqui. Então vamos lá. Começando aqui, capítulo 9, a morte dos idólatras. Então ouvi clamar em voz alta: tragam aqui os guardas da cidade, cada um com uma arma na mão. E vi 6 homens que vinham da porta superior que estava voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho que tinha um estojo de escrevente à cintura. Eles entraram e puseram ao lado do altar de bronze. E a glória de Deus de Israel levantou-se de cima do querubim onde havia estado e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho e que tinha o estojo de escrevente à cintura. E ele disse: percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem sem piedade ou compaixão velhos rapazes e moças, mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo santuário. Então eles começaram com as autoridades que estavam na frente do templo. E ele lhes disse: contaminem o templo e encham de mortos os pátios. Podem ir. Eles saíram e começaram a matança na cidade toda. Enquanto isso, eu fiquei sozinho. Então prostrei-me com o rosto em terra, clamando: ó soberano Senhor, vais destruir todo o remanescente de Israel, lançando a tua ira sobre Jerusalém? Ele me respondeu: a iniquidade da nação de Israel e de Judá é enorme, e a terra está cheia de sangue derramado, e a cidade está cheia de injustiça. Eles dizem: o Senhor abandonou o país, o Senhor não nos vê. Então eu, de minha parte, não olharei para eles com piedade, nem os pouparei, mas farei cair sobre a sua cabeça o que eles têm feito. Então o homem de linho com o estojo de escrevente à cintura voltou trazendo um relatório e disse: fiz o que me ordenaste. Capítulo 10. A glória de Deus afasta-se do templo. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóbora que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vá, entre as rodas por baixo dos querubins, enche as mãos com as brasas ardentes apanhadas de entre os querubins e espalhe-as sobre a cidade. E enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo, enquanto o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz de Deus Todo-Poderoso quando ele fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: apanhe fogo do meio das rodas do meio dos querubins, o homem foi e ficou ao lado de uma roda. No meio do fogo que estava entre os querubins, um deles encheu a mão, apanhou algumas brasas e as colocou nas mãos dos homens vestidos de linho, que as recebeu e saiu. Debaixo das asas dos querubins podia-se ver o que parecia com mãos humanas. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada um dos querubins. As rodas reluziam como berílio. Quanto à sua aparência, eram iguais e cada uma parecia estar entroscada na outra. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins, e as rodas se viravam enquanto os querubins se moviam. Eles seguiam qualquer direção à sua frente, sem se virar. Seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos, como as suas 4 rodas. Quanto às rodas, ouvi que as chamavam giratórias. Cada um dos querubins tinha 4
Rostos. Um rosto era de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Então os querubins se levantaram, eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam. Quando os querubins se estendiam as rodas para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam, e quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava os querubins, estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória de Deus de Israel estava sobre eles. Esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio de Quebar, e percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que parecia mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para a frente, o julgamento dos líderes de Israel. Então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor que dá para o oriente. Ali à entrada da porta havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho de Ajur, e Pelatias, filho de Benalia, líder do povo. O Senhor me disse: Filho do homem, estes são os homens que estão tramando o mal, e quando maus conselheiros nessa cidade, eles dizem: não está chegando o tempo de construir casas. Esta cidade é uma panela e nós somos a carne dentro dela. Portanto, profetize contra eles, profetize, filho do homem. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer: assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel. Mas eu sei que vocês estão pensando: vocês mataram muita gente nessa cidade e encheram as suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o soberano Senhor: os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne, e esta cidade é a panela, mas eu as expulsarei dela. Vocês têm medo da espada, e a espada é o que trarei contra vocês. Palavra do soberano Senhor. Eu os expulsarei da cidade, eu os entregarei nas mãos dos estrangeiros, eu os castigarei. Vocês cairão à espada, e eu os julgarei nas fronteiras de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne dentro dela. Eu os julgarei nas fronteiras de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram os padrões das nações ao seu redor. Ora, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então prostrei-me com o rosto em terra e clamei em alta voz: ó soberano Senhor, destruirás totalmente o remanescente de Israel? Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, seus irmãos, sim, seus irmãos que são seus parentes consanguíneos, e toda a nação de Israel são aqueles quem o povo de Jerusalém tem dito: eles estão ali longe do Senhor, e a nós que esta terra foi dada para ser nossa propriedade. A promessa de volta de Israel. Portanto, diga: assim diz o soberano Senhor. O Senhor, embora eu os tenha mandado para terras muito distantes entre os povos, e eu os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles, mas as terras para onde foram. Peraí, gente. Por breve período tenho sido um santuário para eles, nas terras para onde foram. Portanto, diga: assim diz o soberano Senhor. Eu os ajuntarei dentre as nações, e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e devolverei a vocês a terra de Israel. Quer dizer, Deus está mostrando aqui nessa passagem que ele ia ter misericórdia de Israel, né? Que ele traria o povo dele de volta. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e seus ídolos detestáveis. Quer dizer, Deus estava dando
uma lição ali para mostrar para Israel, né, que tudo que eles estavam fazendo não era de acordo, né? Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quando aqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e os seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a sua cabeça aquilo que eles têm feito, palavra do soberano Senhor. Então os querubins com as rodas ao lado estenderam as asas e a glória de Deus de Israel estava sobre eles. A glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. Então o Espírito de Deus ergueu-me, em visão levou-me aos que estavam exilados na Babilônia. Findou-se então a visão que eu havia tido e contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado. Capítulo 12. O exílio simbolizado. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume sua bagagem para o exílio e durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora seja uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir os olhares do povo, leve para fora os seus pertences, arrumados para o exílio. À tarde, saia com aqueles que vão para o exílio, e que os outros vejam fazer isso. Então eles observavam, faça um buraco no muro e passe sua bagagem através dele. Ponha-a nos ombros enquanto o povo estiver observando. Carregue-a ao entardecer. Cubra o rosto para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. Então eu fiz o que foi ordenado. Durante o dia levei para fora minhas coisas arrumadas para o exílio. Depois à tarde fiz com que as mãos um buraco no muro. Ao entardecer, saí com a minha bagagem carregando nos ombros à vista de todos. De manhã recebi esta palavra do Senhor: Filho do homem, acaso aquela nação rebelde de Israel não perguntou o que você está fazendo? Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor. Esta advertência diz respeito ao príncipe de Jerusalém e a toda a nação de Israel que está ali. Diga-lhes, eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim será feito, e a eles irão para o exílio como prisioneiros. O príncipe deles porá sua bagagem nos ombros ao entardecer e sairá por um buraco que será escavado no muro para ele passar. Ele cobrirá o rosto para que não possa ver nada do país. Estenderei a minha rede para ele e ele será apanhado em meu laço, e eu trarei para a Babilônia, terra dos caldeus, mas ele não a verá, e ali morrerá. Espalharei os ventos todos os que estão ao seu redor, os seus oficiais e a todas as suas tropas. Eu os perseguirei com a espada em punho. Eles saberão que eu sou o Senhor quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas pouparei uns poucos deles das espadas da fome e da peste, para que as nações onde forem contem todas as suas práticas repugnantes. Então saberão que eu sou o Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, tema enquanto come a sua comida e fique arrepiado de medo enquanto bebe a sua água. Diga ao povo do país, assim diz o Senhor, o soberano, acerca daqueles que vivem em Jerusalém e em Israel. Eles comerão sua comida com ansiedade e beberão a sua água desesperados, pois tudo que existe em sua terra dela será arrancado por causa da violência de todos os que ali vivem. As cidades habitadas serão arrasadas e a terra ficará abandonada. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. O Senhor me falou: Filho do homem, que provérbio é este que você tem em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada. Diga-lhes, pois, assim diz o soberano Senhor: darei fim a esse provérbio e não será mais citado em Israel. Diga-lhes, estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá.
pois não haverá mais visões falsas ou adivinhações bajulosas em meio ao povo de Israel. Mas eu, o Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora, pois em todos os dias a nação rebelde cumprirei tudo o que eu disser. Palavra do soberano Senhor. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, a nação de Israel está dizendo. A visão que ele vê é para daqui a muitos anos, e ele profetiza sobre o futuro distante. Pois diga a eles, assim diz o soberano Senhor, nenhuma das minhas palavras sofrerá mais demora. Tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano Senhor. Quer dizer, o povo ainda estava querendo procrastinar, né? As coisas que Deus estava falando. Não, isso aí não vai acontecer agora não, né? É igual a volta de Jesus. Tá todo mundo assim, né? Não é agora não. Vamos aproveitar mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho no pecadinho. O que é um pecadinho hoje? Um pecadinho amanhã, né? Tá todo mundo assim, né? Então, eles também estavam assim. Só que o Senhor mandou falar. É pra já, gente. É pra agora. Ok? Capítulo 13. A condenação dos falsos profetas. A palavra do Senhor veio a mim. Disse ele: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação, ou ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor. Ai dos profetas tolos que seguem o seu próprio espírito e não viram nada. Seus profetas, ó Israel, são como chacais no meio das ruínas. Vocês não foram consertar as brechas do muro para a nação de Israel, para que ele pudesse resistir firme no combate do dia do Senhor. As suas visões são falsas, suas adivinhações mentiras, dizem a palavra do Senhor. Quando o Senhor não os enviou, contudo, esperaram que as suas palavras se cumpram. Acaso vocês não tiveram visões falsas e não pronunciaram? Adivinhações mentirosas quando disseram a palavra do Senhor, mesmo eu não tendo falado? Portanto, assim diz o Senhor, por causa de suas palavras falsas e de suas visões mentirosas, estou contra vocês. Palavra do soberano Senhor. Minha mão será como os profetas que têm visões falsas e profetizam adivinhações mentirosas. Eles não pertencerão ao conselho do meu povo, não estarão escritos nos registros da nação de Israel e não entrarão na terra de Israel. Então vocês saberão que eu sou o soberano Senhor. Por que fazem o meu povo desviar-se, dizendo-lhes paz, enquanto não há paz? E quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal? Diga a eles que lhe passam cal. Este muro vai cair. Virá chuvas torrencial e derramarei chuva de pedra e rajada, e rajarão ventos violentos. Quando o muro desabar, o povo lhes perguntará: onde está a caiação que vocês fizeram? Por isso, assim diz o soberano Senhor: na minha ira permitirei o estouro de um vento violento, e na minha indignação chuva de pedra e um aguaceiro torrencial cairão com ímpeto destruidor. Despedaçarei o muro que vocês caíram, eu arrasarei para que se desnudem aos seus alicerces. Quando ele cair, vocês serão destruídos com ele, e saberão que eu sou o Senhor. Assim esgotarei minha ira contra o muro e contra aqueles que caíram. Direi a vocês: o muro se foi, e também aqueles que o caíram. Os profetas de Israel que profetizaram sobre Jerusalém e tiveram visões de paz para ela quando não havia paz. Palavra do soberano Senhor. Agora, filho do homem, vire o rosto contra as filhas de seu povo que profetizam pela sua própria imaginação. Profetize contra elas e diga: assim diz o Senhor soberano. Ai das mulheres que costuram berloques de feitiço em seus pulsos e fazem véus de vários comprimentos para a cabeça, a fim de embaraçarem o povo. Pensam que vão enlaçar a vida do meu povo e preservar a de vocês? Vocês me profanaram no meio do meu povo em troca de um punhado de cevada e de migalhas de pão.
Ao mentirem ao meu povo que houve mentiras, vocês mataram aqueles que não deveriam ter morrido e pouparam aqueles que não deveriam viver. Por isso, assim diz o soberano Senhor, estou contra os seus berloques de feitiço com os quais vocês prendem o povo como se fossem passarinhos. Eu os arrancarei dos seus braços, porei em liberdade, e o povo que vocês prenderam como passarinhos, rasgarei os seus véus e libertarei o meu povo das mãos de vocês, e ele não será mais presa do seu poder. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês, mentindo e desencorajaram o justo contra a minha vontade e encorajaram os ímpios, e não se desviaram dos seus maus caminhos para salvarem a sua vida. Por isso, vocês não terão mais visões falsas e nunca mais vão praticar adivinhações. Livrarei o meu povo das mãos de vocês, e então vocês saberão que eu sou o soberano Senhor. Capítulo 14. A condenação dos idólatras. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que vocês me consultem? Ora, diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, o soberano Senhor. Quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de seu rosto e depois for consultar um profeta, e o Senhor, eu mesmo responderei e ele conforme a sua idolatria. Isto farei para conquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o soberano Senhor: arrependa-se, desvie-se de todos os seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, e depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele: voltem ao seu rosto contra aquele homem e farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu eliminarei do meio do meu povo, e eles saberão que eu sou o Senhor. E, se o profeta for enganado e levado a profetizar uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta e estenderei meu braço contra ele e o destruirei, tirando do meio de Israel o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele o qual consultou. Ambos serão castigados, isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Palavra do soberano Senhor. Julgamento inevitável. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem. Se uma nação pecar contra mim por infidelidade, estenderei contra ela meu braço para cortar o seu sustento, enviar fome sobre ela e exterminar seus homens e seus animais. Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, eles só poderiam livrar-se a si mesmo. Palavra do soberano Senhor. Ou, se eu enviar animais selvagens para aquela nação e eles deixarem seus filhos e ela for abandonada, de tal forma que ninguém passe por ela, com medo dos animais, juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas de si mesmos, seus próprios filhos ou filhas. Só a si mesmo livrariam a nação seria arrasada. Ou se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda esta terra, e eu exterminar dela os homens e os animais, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar seus próprios filhos e filhas, somente eles se livrariam. Ou se eu enviar uma peste contra aquela terra e despertar sobre ela a minha ira,
derramando sangue, exterminando seus homens e seus animais? Juro pela minha vida a palavra do soberano Senhor, e mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas por suas injustiças, só poderiam livrar a si mesmos. Pois assim diz o soberano Senhor: quanto pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para com eles exterminar os seus homens e os seus animais. Contudo, haverá ali sobreviventes, filhos e filhas que serão retirados dela. Eles virão a vocês, e quando vocês virem a conduta e as nações deles, vocês se sentirão consolados com relação à desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém. Vocês se sentirão consolados quando virem a conduta e as nações deles, pois saberão que não agissem sem motivo, em tudo quanto fiz ali. Palavra do soberano Senhor. Gente, eu vou parar aqui no capítulo 15, dar uma pausa aí, porque tá escurecendo, tá uma chuva, olha. Tá bom pra dormir, né? Aqui de manhã e tá. Então eu vou parar porque tá muito escuro pra eu ler aqui. E aí eu volto com vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijos e fiquem com